Como sabemos, Astro Boy foi um sucesso tremendo no Japão, com o lançamento da primeira animação dele em 1963, sendo um anime preto e branco bem sucedido, criado pelo Osamu Tezuka. E é claro, com o passar dos anos, a televisão foi mudando, foi evoluindo, parou de ser em preto e branco e começou a surgir as televisões em cores, e o Tezuka queria fazer um Astro Boy em cores, sendo uma espécie de remake. Mas imagine que acontecesse um problema que acabou fazendo esse remake virar uma cópia da sua própria obra. Que é isso que vamos falar no vídeo de hoje. E bem pessoal, se você não me conhece, eu sou a AshuraBR e esse aqui é mais um vídeo desse maravilhoso canal. E no vídeo de hoje vamos falar do injustiçado clone de Astro Boy criado pelo próprio Osamu Tezuka, que é o Jet Mart, também conhecido o Astro Boy que passava na TV Record nos anos 80. E bem pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, pois isso vai ajudar muito o dono do canal, que é o Ashura. Foi? Então bora! Astro Boy foi um mangá shonen criado pelo Osamu Tezuka em 1952 e fez um enorme sucesso entre as crianças e que mais tarde, 11 anos depois, teria uma versão em animação produzida pela própria empresa do Osamu Tezuka, que era uma empresa de animação chamada de Mush Productions. E assim, no dia 1º de janeiro de 1963, era lançado a animação de Tetsuan Atomo, conhecido como Astro Boy aqui no ocidente, que assim como o mangá fez um enorme sucesso no Japão e posteriormente foi exportado para outros países como Estados Unidos, América Latina e talvez o Brasil, né? Não sabemos. E assim como no Japão, foi um tremendo sucesso. Mas enquanto o Astro Boy fazia sucesso por vários anos, havia um problema. O mundo estava evoluindo, assim como as televisões. Os programas estavam sendo em cores e os animes estavam começando a migrar para animes em cores. E o Astro Boy, na época, ainda era um anime em preto e branco. O que fez o Tezuka começar a pensar por vários anos em fazer um remake de Astro Boy de 1963 para cores. E ainda com o time original da série, ou seja, o pessoal que trabalhava na Mush Productions. Mas aí teve um problema. Em 1973, praticamente 10 anos depois que o anime acabou, a Mush Productions acabou falindo. E junto com a falência, o Tezuka perdeu os direitos dos seus personagens, incluindo o Astro Boy, o que deixou ele muito preocupado. Às vezes eu fico pensando como que o próprio criador da obra perde os direitos dos seus personagens. Às vezes eu não entendo isso, sabe? Mas foi realmente um caso bem estranho e surpreendente. Mas isso que eu falei é verdade, ele realmente perdeu o direito de usar o Astro Boy. E ele estava planejando fazer um possível remake do anime ou até mesmo uma sequência, pois tem algumas pessoas por aí, de sites da internet, que dizem que originalmente esse remake do Astro Boy era para ser uma continuação do anime de 63, uma continuação direta do final, onde o Astro morreu, né, se sacrificando para salvar todos do aquecimento global, onde o Dr. Shei iria até Marte para encontrar o Dr. Tema, como assim? Onde ele teria criado uma espécie de encarnação, entre aspas, do Astro, que seria um robozinho que teria a aparência bem parecida com o Astro e também várias habilidades dele. Agora eu não sei se isso é verdade mesmo, que originalmente não era para ter sido um remake, ou na verdade era um remake, né? Até porque a história mais conhecida é que o Tezuka planejava fazer um remake, não uma continuação. E aí entra mais uma peça para essa história, a Toei Animation. Sim, a Toei Animation, que faz a animação de Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon e diversos animes por aí, encarregou de dar um trabalho pro Tezuka, de produzir um novo anime, que, como eu disse, originalmente ele queria fazer um remake de Astro Boy com a Toei Animation. Só que, como ele perdeu os personagens, a Toei começou a pressionar o Tezuka para fazer esse anime logo. Ou você faz logo esse anime, ou eu boto você pra fora. Foi praticamente assim. E como o Tezuka não tinha o que fazer, né, já que tava realmente demorando muito para ele conseguir os direitos de volta dos personagens, ele resolveu criar um novo anime com semelhanças ao Astro Boy, com elementos parecidos, não sendo iguais. E assim surgiu
Jetmart, o Menino Biônico. Em 1977, que foi um anime que durou de fevereiro de 1977 até setembro de 1977. E bem, a história de Jetmart conta a história de Dr. Yama, que seria uma espécie de Dr. Tema, né? Só que não é um Dr. Tema assim tão bonzinho assim, até porque ele quer criar máquinas para o combate, que de surpresa acaba recebendo a visita de Dr. Kawa, que assim como o Dr. Yama, o Dr. Kawa é uma espécie de Dr. O'Shea, né? O Dr. Achamenos do Astro Boy, só que do Jetmart. Além também de ter a Miri, que é a filha do Dr. Kawa, que na verdade é uma garota robô. Que, ao contrário do Dr. Yama e do Dr. Kawa, ela não é baseada em nenhum personagem, acredito eu. E assim, o Dr. Yama apresenta ao Dr. Kawa e a Miri a produção de um garoto robô com aparência humanoide, o Jetmart. E só de você olhar pra ele, você já percebe na cara que ele é literalmente o Astro Boy, só que versão clonada. Mas você não se engana não, hein? O Jetmart comparado ao Astro, eles são bem diferentes. Enquanto que o Astro ele é mais calmo, ele é mais gentil, ele gosta da natureza, de ajudar os outros. O Marte ele é um garoto mais teimoso, ele gosta de confrontar, ele é muito bagunceiro e bem sociopata. Principalmente você vê no episódio 1, que ele literalmente quase mata o Dr. Kawa. Além dele ser meio burrinho, né? Como no episódio 1, onde o Dr. Yama pede que o Marte vá até o Dr. Kawa e para Miri para dar uma lição neles. E sabe o que o Marte faz? Ele simplesmente sai por aí destruindo o laboratório todo só pra chegar na rua e encontrar o Dr. Kawa, ao invés de, sei lá, sair só voando, não ter que destruir nada. Além também do Marte ser uma espécie de criança em fase de desenvolvimento, de aprendizado. Algumas coisas ele não sabe, né? Até porque ele é um robô. Praticamente uma criança, tipo, ele não sabe o que é chorar, o que é sorrir, o que é essas coisas aí. Ele tá numa fase de aprender e também de ter sentimentos. Como no episódio 4, né, o cachorrinho, onde o Marte ele acaba apegando tanto a um cachorro que ele praticamente ele não se importa se o cachorro vai explodir, né, porque na verdade o cachorro que o Marte considerava irmão dele era um cachorro robô que tem literalmente uma bomba dentro do cachorro, e mesmo com o Marte sabendo que o cachorro tem uma bomba, ele não quer entregar o cachorro porque ele gosta do cachorro. E uma coisa que eu gosto muito no Jetmart é que ele tem uma pegada mais de comédia mesmo, comparado ao Astro Boy, que tinha assim comédia, só que na maioria das vezes tinha temas mais sérios. Enquanto que aqui no Marte, né, tem comédia, como o próprio Marte, que algumas vezes faz algumas besteiras de modo literal. O Dr. Yama principalmente ficando com muita raiva do Marte, falando que ele é imprestável. O Dr. Yama e o Dr. Kawa brigando toda hora porque o Dr. Kawa quer que o Marte seja do bem, que ele faça coisas boas, enquanto que o Dr. Yama quer que o Marte seja literalmente um meu Deus, o que eu tô falando? Um porque o Dr. Yama quer que o Marte seja uma espécie de galadiador. Até porque um galadiador tinha o nome de Marte. Se não me engano, um galadiador lá da Europa. E como eu falei no início do vídeo, né, que eu falei que o Jetmart ele é o Astro Boy que passava na TV Record. E sim, é verdade. Pois, ao contrário de Astro Boy, né, o Jetmart ele é mais conhecido do que o Astro Boy por aqui no Brasil. Pois em 1983 a Record ela comprou a Jetmart e exibiu o Jetmart por vários anos na TV aberta nos anos 80, com uma dublagem até que bem feita, produzida pela Beth Richards. Sim, né, um dos poucos animes dublados pela Beth Richards, com dubladores de pesos, como o Orlando Drummond dublando o Dr. Kawa e o João Batista dublando o Dr. Yama. Que, pra quem não sabe, o João Batista ele é literalmente o dublador do céu do Dragon Ball Z. Além dele ser o responsável por fazer a canção do Bob Esponja até hoje. Tipo, o cara morreu em 2002, 2001, se não me engano, e a voz dele é usada na abertura do Bob Esponja até hoje. Isso dá até vontade de chorar. Também tivemos a Vera Miranda dublando a Miri. Isso quer dizer que alguém está procurando o cachorro. Isso quer dizer, então, que se Marte ficar com o cachorro, poderá ser novamente atacado? É verdade? Então deixarei que ele fique com o cachorro. O que foi que disse?
É que eu acho que Marty está muito entediado com os treinamentos. Isso é cruel. O senhor vai deixar que ele tenha uma experiência horrível de propósito? Doutor Miyama, o senhor não gosta mesmo de Marty, não é verdade? Eu vou torná-lo um forte. É deste modo que eu gosto dele. E o Marty... ele foi dublado pelo Carlos Mask. O Marty tem a voz do Hortelino dos Looney Tunes. E tipo, não é nada contra o Carlos Marx, até porque ele era um ótimo dublador. Ele já é falecido inclusive. Mas, meu irmão, eu até fico triste de falar isso, mas o ponto negativo da dublagem brasileira de Jet Marty é literalmente a própria voz do Marty. Porque o Carlos Mask fez uma voz muito ruim pra ele, cara. Por acaso pode dar a luz, né? Eu já sei o que vou fazer. Vou falar com a Millie para que ela faça, pai. O quê? Não, pare com isso. Afinal, o que houve com você? O que aconteceu? Sou eu. Se esqueceu de mim por acaso? Que coisa horrorosa! E claro, como eu disse, não foi culpa dele, até porque a dublagem da Apple aparentemente foi baseada na dublagem espanhol da América Latina, onde o Marty também tinha uma voz mais grossa comparado com a japonesa, que ele tinha uma voz mais fina de criança, mas realmente a voz do Carlos Mask não combinou em nada com o Jet Marty. Poxa, os caras tinham o Cleoni, né? O Cleoni dos Santos provavelmente dublaria o Marty melhor do que o Carlos. E bem, voltando para a produção do anime, quando o anime estava quase acabando, o Tezuka conseguiu os direitos dos personagens de volta e assim, Jet Marty acabou sendo cancelado com 27 episódios. E agora vocês me perguntam como que foi o recebimento de Jet Marty no Japão? E bem, os japoneses estranharam o Jet Marty. Algumas pessoas gostaram de Jet Marty e outras detestaram, até porque eles queriam um remake do Astro Boy e não Jet Marty. E se não me engano, o próprio Tezuka não gostava de Jet Marty porque, né, não era algo que ele queria fazer. Ele queria fazer um remake de Astro Boy. E Jet Marty praticamente foi feito para preencher um tapa-buraco do remake de Astro Boy enquanto ele não recebesse os direitos. Tanto que anos depois de Jet Marty ter acabado, em 1980, o tão sonhado remake de Astro Boy que ele queria fazer foi lançado, que é o Astro Boy de 1980. E bem, eu vou falar a minha opinião sincera. Apesar de algumas pessoas olharem pra Jet Marty como isso aí é só um clone do Astro Boy, é uma cópia do Astro Boy, sei lá o que, eu realmente gosto de Jet Marty. E eu acho que ele é muito injustiçado mesmo. Até porque, apesar dele ser um clone de Astro Boy, ele tentou ser diferente. Até porque algumas coisas praticamente não tem nada a ver com Astro Boy. Praticamente só as aparências que são parecidas, além do Jet Marty, que é literalmente o Astro misturado com a Aura. E eu acho engraçado, né, é que tipo, o Tezuka ele perdeu os direitos dos personagens, só que alguns personagens de Astro Boy aparecem em Jet Marty, como o Inspetor Tawashi, se não me engano. O Shusaki-ban também aparece, além também do próprio Dr. Tema, que aparece no penúltimo episódio de Jet Marty. E que, a propósito, ele até tenta roubar o Marty pra ser filho dele, só que como o Marty não quis, ele acaba deixando ir. E enfim, pessoal, esse foi o vídeo sobre Jet Marty. É um anime que, sinceramente, eu acho que foi injustiçado, até porque muitos veem ele como se fosse só uma cópia de Astro Boy, mas temos que concordar. Jet Marty, apesar de ser um clone de Astro Boy, ele é um clone muito bem feito.